Olá, professores do terceiro ao quinto ano dos anos iniciais. Sou professora Luma e estou aqui hoje para orientá-los de como deve ser o nosso planejamento antes do início das aulas e durante o início das aulas. Compartilho com vocês neste momento um slide para que a gente possa melhor acompanhar as nossas devidas informações. Então, pessoal, vocês já tiveram acesso ao plano de contingência nas escolas, apresentado pelos gestores, em forma de perguntas e respostas. Tiveram eventuais dúvidas, devem ter sido respondidas, e estamos aqui hoje para esclarecer, mais relacionada à parte pedagógica, com relação às sequências didáticas que deverá direcionar o nosso planejamento. Tem uma dica inicial para vocês. Assistam esse vídeo com muita atenção. Pegue seu caderno ou bloco de anotações para fazer as devidas anotações daquilo que é importante para vocês, daquilo que vocês têm dúvida, para que vocês possam tirar com a gente através das redes sociais ou até mesmo presencialmente. Então, vamos lá. O que é que consta no nosso plano? Um cumprimento de 150 dias letivos e 800 horas, como orienta a medida provisória 934 de 2020. A utilização do ensino híbrido, que é o quê? A reposição desses dias e dessas horas através do ensino presencial e não presencial, que serão atividades. A utilização de sábados, feriados, férias e extensão da carga horária, que é o que a gente vai utilizar também aqui. Vocês viram, por exemplo, no calendário de agosto, lá no plano de contingência, se a gente retornar nesse mês, teremos o quê? 18 horas mensais, 25 dias letivos e 18 horas mensais para fazer a complementação desses dias letivos. Então, pessoal, é o seguinte, é muito importante que a gente tenha isso na nossa consciência, na nossa mente, que o nosso plano de contingência, que o nosso plano de reposição dos dias letivos se dará através do ensino híbrido, reposição presencial e não presencial. E o que consta nessas atividades presenciais e não presenciais? A utilização de quê? De sequências didáticas, que é um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para o ensino de conteúdo específico. Por que, pessoal, a utilização das sequências didáticas? Porque nesse momento a gente precisa fazer o quê? Priorizar as habilidades e principalmente o processo de alfabetização, que é o principal objetivo dos anos iniciais, que é a alfabetização de todos os alunos para que eles possam chegar nos anos finais de uma forma que possam dar continuidade ao conhecimento. Então, pessoal, essas sequências didáticas, elas contemplarão um conjunto de atividades interligadas entre si. A sequência didática ela é descritiva, ela descreve desde o objetivo da aula até a forma que é realizada, quantas horas, quantas atividades e aulas leva para o cumprimento daquela sequência didática, daquele conteúdo. Outra característica dessas sequências didáticas vai ser a interdisciplinariedade entre os componentes de ciência, história e geografia. Ou seja, é eu pegar um tema específico entre esses componentes e fazer a união das habilidades que casam com aquele conteúdo. Um exemplo é meio ambiente. Quando eu trabalho no meio ambiente, eu posso trabalhar a ciência, eu posso trabalhar a história e também posso trabalhar a geografia. E até outros componentes se a gente for fazer o estudo. E o que é que consta no plano também? Um caderno de atividades não presenciais para quê? Para aprofundar as habilidades trabalhadas em sala ou mesmo as habilidades que de certa forma o aluno tem autonomia para aprender o quê? Sozinho. Então, pessoal, é o seguinte. Nesse caderno de atividades, ele deverá ser produzido por quê?
Vocês viram que a gente tem um comprimento se a gente voltar em julho de uma carga horária, se a gente voltar em agosto de uma carga horária ainda maior. Então, deveremos fazer um caderno de atividades que contemplarão exercícios, tarefa para os alunos fazerem em casa, que não deve ser uma mera para casa. Vai ser difícil, porque já sabemos que os nossos alunos, as nossas famílias não têm muito costume de ajudar os filhos, mas vocês serão os orientadores principais desses alunos, porque antes de passar uma atividade valendo horas extras, vocês orientarão muito bem os alunos de vocês, estabelecerão prazos, e essas atividades, assim como as sequências didáticas, deverão ser o quê? Descritivas, autoexplicativas, no sentido de que o aluno, ao ler as explicações, as orientações, ele possa ter capacidade de fazer sozinho e também com a ajuda do seu familiar, de um adulto que esteja ali com ele para ajudar. Fazendo aqui um breve relato. O que é a sequência didática? A sequência didática, como a gente já falou, é um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas. Ela consta de objetivos, de habilidades, de conteúdos, de metodologias. Ela é organizada de acordo com o objetivo que eu traço, que eu elenco. Ela possui essas etapas, ela possui um tema, como eu já falei lá em ciência, em história e geografia, meio ambiente. Ela possui um público-alvo, que é a série, o ano que ela vai contemplar. Ela possui uma problematização. Qual é a nossa problematização para utilizar as sequências didáticas no momento? É porque devido à pandemia, à redução dos dias o estabelecimento do cumprimento das 800 horas, a priorização de habilidades, a gente vai utilizar as sequências didáticas. Tem as habilidades a serem desenvolvidas, os objetos do conhecimento, que são os famosos conteúdos, as ações docentes, que são as estratégias, metodologias, como você vai fazer a avaliação, e a biografia, que é o referencial teórico e material utilizado para realizar as sequências didáticas. Então, pessoal, tem uma observação para vocês. No momento específico, vocês serão orientadas pelas formadoras Keila, de língua portuguesa, e Tamires, de matemática, e eu com os componentes de ciências, histórias e os demais, de como vai funcionar essas sequências didáticas na prática, certo? Neste momento, esse vídeo é orientador de informações mais gerais. A parte específica, cada formador terá o seu momento. Então, vamos lá. Qual é o papel do formador neste momento? É direcionar o seu trabalho, professor, orientar como deve ser feita, porque lembrando que nós, enquanto secretaria, estamos fazendo muitos estudos de como deve ser a melhor forma dessas voltas às aulas, e principalmente de como deve ser o planejamento, o ensino-aprendizagem. Fornecer a sequência didática também é o papel do formador neste momento, e apoiar o seu trabalho, professor, porque você tomará posse dessas sequências didáticas, dessas informações. Acredito que vai surgir muitas dúvidas e a gente está aqui para apoiá-los. Qual é o seu papel, professor, neste momento? É tomar posse das sequências didáticas, é fazer o estudo dessas sequências didáticas e do livro para fazer eventuais ajustes. Por quê? Essas sequências didáticas são baseadas nos próprios conteúdos do livro, ou seja, a gente não vai ter muita dificuldade para compreender e para colocar em prática, mas é preciso fazer o estudo da sequência e fazer comparativos com o livro, porque vamos supor que lá na sequência didática peça para você mostrar uma imagem de um determinado conteúdo, de determinada coisa para o seu aluno, e você não tem os meios e as condições de imprimir ou de projetar na parede. Então, você pode utilizar a imagem que está lá no próprio livro. Então, pessoal, devemos fazer esses ajustes, esses estudos, para que a gente possa utilizar tudo que a gente tem à nossa disposição.
Outra informação importante é buscar professores parceiros para formar grupos ou duplas. Então, neste momento, sabemos que não podemos nos juntar presencialmente. Estamos fazendo as nossas formações, orientações através do quê? Da internet, das redes sociais. Então, formar grupos ou duplas, ou seja, buscar um parceiro de estudo para que você possa produzir o caderno de atividade das horas complementares é muito importante, certo? É uma dica que a gente tem. As horas complementares será dividida da seguinte forma. Se voltarmos em agosto, teremos 18 horas complementares, como já está lá no calendário. Fazendo uma divisão dessas 18 horas em um mês, teremos 4,5 horas por semana. Sabemos que na primeira semana não vai ser possível ter todos os alunos, teremos muitas orientações de como conviver a partir daquele momento. Então, vamos supor que começaremos a realizar essas atividades não presenciais a partir da segunda semana. Então, numa primeira semana, será 4,5 horas para a língua portuguesa, na segunda semana, matemática, na terceira semana, interdisciplinariedade entre ciência, história e geografia, e uma quarta semana para os demais componentes. Então, essas horas complementares será dividido nesse momento. Observem, pessoal, que quando o professor passar o seu caderno de atividades para fazer a complementação, eu terei um certo intervalo de tempo para fazer ajustes, para receber as atividades dos alunos e que a gente não possa ficar tanto sobrecarregado, certo? Então, essas orientações a gente pensou desse jeito e com certeza pode surgir novas demandas e a gente vai fazendo os devidos ajustes. Falaremos agora das fichas de monitoramento que estão lá no plano de contingência. Quando você receberem a sequência didática, é preciso fazer o levantamento das habilidades que serão passadas para casas através das atividades, com o componente curricular e com a carga horária que ele irá ocupar, aquela atividade irá receber. E qual a atividade, né? Uma pesquisa, produção de um poema, isso é específico de cada um. A outra ficha muito importante é após o recebimento das atividades, né? Que os alunos vão levar para casa, vão ser estipulado um prazo e vocês irão receber. Na ficha de monitoramento, vocês terão que colocar o número, o nome, a atividade que ele realizou, a carga horária que pegou aquela atividade, a data de entrega e a assinatura por extenso. Essas fichas são muito importantes, pessoal, porque é a comprovação de que a gente está fazendo cumprimento do que estabelece o plano e a gente também prova que estamos fazendo o cumprimento das horas complementares, certo? Na tela de vocês aparece agora a nossa agenda de planejamento. Na segunda-feira, dia 15/6, criação dos grupos do terceiro, quarto e quinto ano para ter o recebimento desse vídeo e também das devidas informações. Na terça-feira, dia 16, às 14 horas também, a divulgação em todos os grupos de vídeo orientando o planejamento do primeiro bimestre, esse vídeo que vocês estão assistindo agora, a nossa primeira orientação. Na quarta-feira é a vez da formadora Tamires, na quarta-feira é a vez da formadora Keila fazer as devidas orientações do planejamento de língua portuguesa. E na quinta-feira, divulgação da formadora Tamires do planejamento de matemática. Por último, sexta-feira, dia 18, às 14 horas também, divulgação de como deverá ser o planejamento dos demais componentes curriculares. A responsabilidade é minha, certo? Supervisora Luma. Então, gente, essa é a nossa agenda de planejamento do primeiro bimestre durante o mês de junho. Eventuais orientações, surgimento de novas demandas, a gente vai orientando pelo grupo. Então, pessoal, ter desafios é o que faz a vida interessante e superá-los é o que faz a vida ter sentido. E como é grande o nosso desafio nesse momento, né?
Fizemos todo um planejamento durante o ano e agora temos que rever esse planejamento, priorizar conteúdos, habilidades, superar as nossas dificuldades tecnológicas, buscar novos horizontes, novas formas de fazer a educação, mas é como diz a frase, né? É o que torna a nossa vida interessante, esses desafios. E superá-los é o que faz sentido a nossa vida. Então vamos firmes, vamos fortes, vamos juntos fazer da nossa educação cada dia melhor, porque depende de cada um de nós. Meu muito obrigada e até logo. Gratidão.